frustração. Já não confio no tribunal. Justiça existe para aqueles que têm poder, mas os oprimidos não há justiça. Irregularidades. Começou por tirar 2 sentenças, o que não é normal. Desespero. E eu já temo que o meu processo, se descer do recurso para lá, ela vai tomar o processo. E pronto, vou entrar de novo na lama, na desgraça. Uma investigação do Centro de Integridade Pública revela ter havido irregularidades na condução de julgamentos na província de Maputo durante 6 meses, de julho de 2024 a dezembro do mesmo ano. A nossa investigação consultou processos e ouviu cidadãos que relatam cenários de injustiças e abusos de juízes. Esta é Maria Martins, tem 53 anos de idade. Diz ter sido vítima de injustiças num caso dirigido pela juíza Nilza Pene, afeta ao Tribunal Judicial da Matola. Conta que em 2017 casou-se com o irlandês Jerry Nolan em comunhão de bens. Sucede que anos depois, segundo acrescenta, durante uma conversa telefônica com o seu parceiro, que estava de visita à sua terra natal, soube que este já era casado na sua terra de origem antes de se unir a ela. Indignada com a revelação, Maria optou pela anulação do casamento. E assim foi. Meteu-se o processo no tribunal, até que o tribunal manda-me o primeiro documento a dizer que havia uma audiência. Só que quando eu recebo esse documento, ele não estava em casa porque ele tinha viajado em novembro e eu recebo o documento em janeiro do ano a seguir, né, de 2022. Então eu dirijo-me ao tribunal, que é para dizer que a pessoa não está cá para a primeira audiência e pedir o adiamento. É quando lá soube, alguém disse para mim, quero conselho, eu não lhe conheço de lado nenhum, mas é assim, o seu marido está cá sim, o seu marido esteve aqui, está cá. Como está cá? Ele ainda não foi para casa. O carro está lá, está tudo lá, ele não me ligou. Normalmente eu vou lhe buscar o aeroporto. Não, ele está cá. E mais, ele esteve com a juíza. E mais, ele entregou à juíza 500 mil meticais. Mesmo estranhando o comportamento do seu parceiro, Maria diz não ter procurado por ele, pois estava decidida em anular o casamento. Dias depois, ocorreu a primeira audiência com presença do ex-companheiro. Entretanto, foi na segunda audiência que diz ter estranhado a conduta da juíza. Dona Graça, quanto é que o restaurante faz? Foi o primeiro choque, porque eu não ia lá tratar de um assunto de negócio. Eu ia tratar de um assunto de anulação do casamento por ele ser casado na terra, porque ele próprio me disse. Foi esse o pedido que eu abri. A pergunta a seguir faz-me, onde é que está o caminhão? E eu digo, quando é que faz por dia? E eu disse. E ela disse, não acredito, é muito pouco dinheiro. Devia ser mais. As audiências, a finalidade das audiências é produção de prova. Não significa que, por ser juíza, estar em frente da instrução do processo, tenha que fazer questões que não se revelem importantes ou necessárias para a produção da prova. Nos dias que se seguiram, o seu ex-marido abriu um processo de divórcio e solicitou o arrolamento de bens. Na sequência, Maria conta que foi surpreendida por uma equipa daquele tribunal em sua casa para efeitos de registro do patrimônio. Em resultado desse processo, Maria perdeu o controle da empresa de construção em que era sócia maioritária a favor do seu ex-companheiro. Inclusive, a casa do seu filho maior de idade foi a ele entregue. Estas imagens revelam o momento em que se registra o arresto de bens na casa da Maria e na casa de seu filho. Na ação, chega-se a usar a força para fazer cumprir a ordem do tribunal. Só a parte da vandalização está orçada em 1 milhão e tal de meticais. Dos danos que o Dos tribunal danos. causou quando foi Sim. buscar os Sim. Não vou dizer que o tribunal é que causou, porque não foi o tribunal que
bateu com o carro, né, que partiu o muro, foi ele, porque eu vi nas câmaras, foi ele próprio, mas o tribunal estava presente, então significa que o tribunal é que autorizou, talvez. Segundo o alegadamento, o fato do arrolamento de bens na casa da Maria ter sido efetuado sem aviso prévio constitui uma irregularidade, porque a lei proíbe os tribunais de executar as suas decisões sem aviso prévio aos visados. Está na lei que as partes devem ser comunicadas com certa antecedência sobre a prática de atos judiciais. Indignada com a situação, Maria e seu advogado procuraram o Conselho Superior da Magistratura Judicial. E no dia que eu fui ao Conselho de Magistratura, fui chamada, fui com a doutora Helder. E assim a veneranda fez. Pegou no telefone, ligou para a doutora Nilza. Explicou e disse, olha, estou aqui a receber uma reclamação, que há um pedido de anulação do casamento, mas que a doutora está a fazer como se fosse um divórcio. Porque já houve divisão de bens e tudo. Só que quando a veneranda está a falar, o som do telefone estava alto, e quando a doutora Nilza Pena fala, nós os dois, eu e o doutor Helder, ouvimos tudo que ela disse. Essa senhora só quer os bens do marido dela. E eu ainda estou em diligências. E falou mais coisas, isto para resumir. A partir daí, se uma juíza diz que eu só quero os bens do meu marido, então ela já decidiu que os bens são do meu marido. Segundo conta, mesmo com a tentativa de chamar à razão a juíza, esta não mudou. O reflexo disso foi o que sucedeu na audiência seguinte. Quando a doutora Nilza Pena tomou conhecimento que eu fui ao Conselho de Magistratura, ela marcou uma audiência. Já tenho uns 4 casos lá. Eu não tenho medo de ninguém. Fique sabendo que o meu chefe, o único chefe, é este aqui. Veja assim, apontou para trás dela. E atrás dela estava a fotografia do presidente Filipe Nunes. Eu não tenho medo. E digo-lhe mais, eu até se quiser posso lhe mandar prender, por a senhora estar a falar do meu nome. No decorrer do processo, Maria diz ter descoberto que o seu ex-companheiro era próximo ao irmão da juíza, fato que aumentou as suspeitas em relação à conduta e profissionalismo da juíza. Sempre fui muito maltratada lá. Houve numa das audiências que ela do nada perguntou: Dona Graça, quanto tempo não faz sexo? Depois a outra boca que ela mandou: Dona Graça, olha, eu faço aqui muitos divórcios. Aparece um dia, eu vou lhe dar uma lista dos recém-divorciados para a Dona Graça escolher com quem é que vai ficar. Maria explica que estes cenários agudizaram-se ao longo do processo, que até chegaram a dar lugar a pronunciamentos mais graves por parte da juíza. E ela deixou isso bem claro. O doutor ela fez ameaças, disse que eu vou arder no inferno. Durante o processo, o tribunal apercebe-se que, afinal de contas, o assento de casamento dos dois é falso. Em razão disso, em junho de 2023, a juíza Nilza Pena emitiu uma sentença a anular o matrimônio, isto é, a união foi considerada inexistente. Assim sendo, Maria requereu ao mesmo tribunal a anulação da decisão de arrolamento de bens, mas este foi indeferido pela juíza. A juíza não agiu convenientemente na medida em que deixou de levantar uma providência, de proferir um despacho, de diferir o requerimento apresentado pela requerente, numa situação em que já a ação principal já não tinha nenhum efeito. O advogado Ali Camento estranha o fato da Procuradoria não ter solicitado ao tribunal a retirada da nacionalidade de Jerry Nolan, que foi adquirida por via do casamento já decretado inexistente. Sendo um crime público, que é do conhecimento do Ministério Público por via de um processo que já estava em andamento, a mim parece-me claro que a iniciativa caberia ao Ministério Público. Tal como Maria, Emílio José é um homem amargurado. Pronto. Fui despejado de casa.
conta que também passou pelas mãos da juíza Nilza Penny num processo de separação de bens. Emídio explica que esteve casado por mais de 20 anos, mas, por iniciativa da sua ex-parceira, viu-se obrigado a assinar o divórcio após a acusação de traição. Esclarece que o processo de divórcio foi conduzido pelo juiz Antônio Calixto, o mesmo que foi detido em 2023 em flagrante a receber 20 mil meticais de uma das partes num processo paralelo em curso no mesmo tribunal. No processo de divórcio de Emídio José, este juiz condenou a ex-esposa a pagar as custas judiciais por não ter provado a acusação de traição. Entretanto, os seus caminhos cruzaram-se com os da juíza Nilza Penny tempos depois. Lembra que foi vítima de atitudes reprováveis por parte da juíza. De repente, um dia desse eu sou chamado pelo telefone. Quem liga é o oficial do tribunal. Doutora Anísia disse, dá lá falar com ele. Ele levou o telefone. Falou comigo, a juíza. Tens que vir aqui ao tribunal agora. Doutor, eu estou a trabalhar. Vai ser difícil, tenho documentos, estou para carregar. Agora, não vai ser. Que tal ficar para amanhã? Você não quer que o seu problema acabe. Eu estou aqui com o seu processo. Não sei o que, essas coisas todas. Tá bem, doutor. Este revela ainda que a magistrada demonstrava uma conduta constrangedora. Chegamos ali, sentamos. Aqui, sou Emídio, vocês são bonitos. Vocês não podiam divorciar. Se eu fosse o vosso juiz, não ia aceitar o vosso divórcio, porque eu não estou a ver problema no vosso processo. Uma versão de Bíblia ali, começou a ler. Isto aqui é Satanás que nos atingiu, não sei o que é, essas coisas todas. Ficamos ali, falou-se, não sei o que, da igreja. Aquilo era a igreja, abraçam-se lá, abraçamos ali, oração. Explica que, estranhamente, a juíza emitiu 2 sentenças no processo de divisão de bens. A sentença que foi dada a mim é diferente com a sentença que foi dada ao meu advogado, mas é a mesma sentença do mesmo processo. É ilegal ela produzir 2 sentenças. No mesmo processo não pode intervir 2 vezes, porque o poder cognitivo da juíza termina exatamente quando ela profere a sentença. Então, o passo seguinte tem que ir para um tribunal superior, que é para serem outros a apreciar e tomar a decisão que for necessária. O CIP solicitou as 2 sentenças contraditórias. Entretanto, Duarte Casimiro recusou a partilha, alegando que as mesmas deram lugar à abertura de um processo disciplinar contra a juíza no Conselho Superior da Magistratura Judicial e o mesmo processo ainda não teve desfecho. Além desta irregularidade, a defesa de Emídio José estranha que a juíza tenha determinado a partilha de bens enquanto a avaliação dos mesmos ainda estava em curso. Não podia haver partilha, porque o processo ainda estava em curso, portanto estávamos à espera ainda das avaliações. Em resultado dessa partilha de bens, Emídio relata que perdeu quase tudo a favor de sua ex-esposa, inclusive foi despejado da casa. Pronto. Fui despejado de casa. Uma semana depois recebo chamadas já dos meus pastores. Tem polícia aqui, tribunal, caminhões, não sei o que, estão a carregar gado. A juíza já tinha feito um despacho que não chegaram a nos dar para a renda da casa do fomento passar a entrar na conta da minha esposa. E há uma empresa onde tem um caminhão que está a fazer trabalho ali. Também os pagamentos da empresa que iam receber um ofício do tribunal para poder passar a pagar na conta da minha esposa. E mais, as suas contas bancárias foram todas bloqueadas. Desesperado, Emídio recorreu ao juiz-presidente do Tribunal Judicial da Matola, que por sua vez reagiu através deste despacho que anula as decisões da juíza Nilza Penny. No documento, lê-se: revogo o despacho junto às folhas 61 e 62 dos autos e ordeno que volte à situação anterior autos do respectivo despacho. Ordeno com caráter urgente que o requerido volte a ocupar o imóvel que ocupava anteriormente e a requerente idem. Oficio os bancos da praça por forma a levantar os cativos. Conservam-se os bens arrolados não partilhados até que o processo de inventário para a partilha tenha desfecho. Mas também para voltar para casa,
Foi muito difícil. A população teve que trabalhar muito. Porque houve manifestação muito grande na minha zona da população 2 dias. Mas com ordem do tribunal para devolver a casa foi difícil. Teve que se arrombar portões, não sei o que, não foi fácil. Entretanto, o Centro de Integridade Pública sabe que a juíza Nilza Penny é uma magistrada que, de acordo com a deliberação número 126/CSMJ/P/2023, de 5 de dezembro de 2023, do Conselho Superior da Magistratura Judicial, foi punida com uma pena de multa durante 30 dias por se ter comprovado que desviou fundos públicos avaliados em aproximadamente 800 mil meticais entre 2019 e 2020 no Tribunal Judicial da Machava, onde desempenhava funções na altura dos fatos. O CIP contactou telefonicamente a juíza Nilza Penny para ouvir a sua versão sobre os fatos denunciados nesta reportagem. Entretanto, em resposta, disse que só se iria pronunciar mediante autorização do Conselho Superior da Magistratura Judicial. E mais, que tal autorização deveria ser o CIP e não ela a solicitar ao organismo. Na sequência do posicionamento da juíza Nilza Penny, o CIP contactou telefonicamente o porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Carlos Mondlane, para obter esclarecimentos. Este esclareceu que os juízes não carecem de alguma autorização do órgão para concederem entrevistas. Entretanto, Mondlane alertou que, à luz dos estatutos, os juízes são proibidos de concederem entrevistas sobre processos que estejam pendentes de julgamento ou cujas sentenças ainda não tenham transitado em julgado, o que não é o caso do dossiê da cidadã Maria Martins. Não há justiça em Moçambique, digo isso categoricamente, não há justiça. Igual a Maria e Emídio, os gêmeos Reginaldo e Hermenegildo Chirinzane carregam angústias. Contam que em 2016 foram detidos injustamente por um funcionário do Serviço Nacional de Investigação Criminal, pessoa com a qual estavam em disputa pela posse de um terreno localizado no bairro de Mapulango, no distrito de Marraquene. Segundo detalham, a detenção aconteceu sem mandado de prisão. Eu na altura estava a usar sapato ortopédico. Me tiraram aquela bota, tiraram nossos pertences, telefone, tudo. Até hoje não fomos entregues, nem fomos dados termo de apreensão, dinheiro, levaram tudo. Já no comando distrital da PRM de Marraquene, recordam que passaram por momentos de terror. Chegamos lá no sítio escuro, sujo, tinha lá cocô, xixi. Pronto, permanecemos lá 3 noites, a 4ª noite, sem comer. A 4ª noite, porque a minha esposa não sabia onde é que nós estamos. Fomos para Marraquene, então disseram que está em Guaba. Foi para Guaba, fui comer no 4º dia de manhã. E também estava a sentir dor, porque lá não tínhamos nem capulana para estender, nem nada. Eu estava a dormir no chão, mas enquanto sofri uma intervenção cirúrgica, primeiramente. E estava numa situação em que a minha condição física, essa parte da anca, o fêmur estava a sair, via-se que isso aqui é um osso fora do lugar. Eu gritar ali de dor, já pedir ajuda. Ninguém estava lá para me socorrer, a polícia. Depois de alguns dias detidos no comando da PRM de Marraquene, foram transferidos para a cadeia distrital. De lá, foram encaminhados ao tribunal, onde a juíza Judite Maosh legalizou sua prisão. E depois a juíza falou para mim, agora devem saber de onde é que vem a bala de uma arma. Falou-me assim, mas não sei qual é o significado. Agora vamos saber de onde é que vem a bala de uma arma disparada. A juíza Judite Simeão Maosh falou isso para mim. Ali Quicamento consultou o processo dos irmãos e entende que a juíza não tinha elementos para legalizar a sua detenção. Houve um gravíssimo erro que tem a ver com a detenção ilegal dos gêmeos. A detenção ilegal que teve a sua origem na inexistência de pressupostos legais, dentre os quais o fato destes gêmeos não terem sido detidos em flagrante delito.
não foram detidos em flagrante delito. Então, não tendo sido detidos em flagrante, ou melhor, tendo sido detidos fora dos casos de flagrante delito, era suposto que existisse um mandado de captura. Eles foram detidos pela polícia, foram conduzidos a uma esquadra e foram mantidos. E foram legalizados fora do prazo previsto da lei, fora das 48 horas. Logo, partindo desse pressuposto, estamos perante uma situação de detenção ilegal. Mas ainda assim, a magistrada do caso não se dignou a libertá-los, manteve-os na prisão preventiva, mesmo sabendo que não havia nenhum perigo de fuga, não havia perturbação à instrução do processo. Portanto, não havia os requisitos legais para isso. Uma vez legalizada a prisão preventiva, os irmãos Shirinzani permaneceram detidos por 11 meses sem julgamento. Recordam que foram momentos difíceis. Já vinham fora, até depois de injustiça dos advogados do IPAS, vinham aí nos burlar. Até conhece uma senhora que até tivemos um caso com ela, acabou devolvendo o valor que tinha levado de 3 mil. Então quem veio já nos ajudar é uma senhora chamada doutora Ana, com um doutor chamado Raul Nhamitambo. Doutora Ana e Raul Nhamitambo são as pessoas que nos ajudaram. Explicam que as autoridades ignoraram este documento emitido pelo Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social de Marraquene, que dá a eles a titularidade deste espaço ora em disputa. Entretanto, após quase um ano na cadeia, finalmente os irmãos foram levados a julgamento. Já nas mãos de outra juíza, foram declarados inocentes por falta de provas. Entretanto, até os dias que correm, apontam que não lhes foi devolvido o espaço. Como é que eu vou ter esses pertences? Porque até que o tribunal absorveu 9 matérias, era supostamente me devolver os meus bens. Mas até agora, meus pertences estão nas mãos alheias. Acusam o agente do Cernic de se ter apoderado ilegalmente do terreno e da casa que eles haviam aqui construído. Entretanto, segundo acrescentam, o referido agente terá vendido a um terceiro. O CIP deslocou-se ao local e constatou que está em construção este empreendimento habitacional. Os mesmos agentes do Cernic foram nas nossas casas, levaram o meu carro, levaram plasma na minha casa, tiraram outros bens, micro-ondas, a mando deste senhor, esse senhor que nos prendeu, esse senhor Nhanali. Carregaram coisas. Com quem tínhamos conflito, sim. Foram na casa do meu irmão também, levaram. Meu irmão perdeu 2 carros, eu perdi um carro e um plasma, mais outros bens pequenos na minha casa. Estes recordam que durante o período de prisão, viram-se obrigados a pagar 80 mil meticais de caução cada, mas mesmo assim não foram soltos. Quando já cansamos, já porque depois do pagamento do segundo valor de 80 mil, ninguém saiu lá, nem eu, nem meu irmão. Então pagaram 160 mil. 160 mil, mas numa conta estranha, que esse valor quem queria era Judite Maosh. Então o nosso primo diz que essa conta foi fornecida lá com um dos oficiais de diligência, este Ângelo Guambi, que é o oficial de diligência. Aquela conta é de alguém familiar da juíza. Só que a juíza não podia expor a conta dela, por ser magistrada neste caso. Explica que estranhamente os valores pagos para a caução não foram canalizados para uma conta do tribunal, como atesta este talão de depósito. A conta bancária que lhes foi entregue, segundo indicam, pelo oficial de justiça de nome Ângelo Guambi, tem como titular uma cidadã de nome Jubeda Júlio Costa. A nossa investigação apurou que esta não é funcionária do tribunal. Contactamos Jubeda Costa, que confirmou, na companhia da sua cunhada, ser titular da referida conta bancária, mas disse nunca ter recebido tal valor. É meu número da conta. É teu número da conta? Sim. Mas esse dinheiro é que não conhece. Nunca esse recebi. dinheiro foi depositado no dia 8 de outubro de 2016. Não, nunca. Eu não recebi. Contudo, revela ter sido notificada e ouvida por um tribunal judicial sobre estes depósitos na sua conta. Sim, trouxeram intimação, eu fui lá do outro lado. Sim, até foi ela que recebeu. Questionada a respeito,
Gilberto da Costa disse não conhecer o Ângelo Gwambi nem a juíza Judith Maos. O CIP localizou Ângelo Gwambi, que atualmente trabalha como oficial de justiça no Tribunal de Menores da cidade de Maputo, com um processo crime no seu histórico enquanto oficial de justiça aberto em 2017. Gwambi diz-se inocente dos fatos da história dos gêmeos. Revela ainda ter visto uma única vez Isaú Gwambi, pessoa que efetuou os depósitos da caução. Essa aí é uma das pessoas que usou os nossos nomes só para nos manchar. Ele chegou a dizer que recebeu algumas instruções de mim e de alguns agentes do Cernic de Maracuene. Por isso, nós efetuamos alguns trabalhos para descobrir quem é essa pessoa que estava a tentar denegrir as nossas imagens. Nas nossas diligências, constatamos que ele fugiu para Cabo Delgado e até hoje não se sabe qual é o paradeiro dele. Na tentativa de obter mais detalhes sobre o assunto, Ângelo Gwambi disse à nossa investigação que não se sentia confortável para aprofundar este assunto, pois... Este processo não me traz boas recordações, porque a minha imagem foi denegrida e fiquei frustrado por ver que não se tomou conta daquilo que eu disse. Eu também senti-me injustiçado, porque a própria justiça não foi ao fundo de querer descobrir ou de querer provar a minha inocência. Após insistências, Ângelo Gwambi disse não conhecer Gilberto da Costa, titular da conta para onde o dinheiro foi canalizado. O CIP contactou Isaú Gwambi, indivíduo confiado pelos pais dos gêmeos, para o depósito dos valores de caução, mas este não aceitou conceder qualquer entrevista. Importa destacar que 2 semanas depois do CIP ter efetuado a primeira consulta a este processo, regressou mais de uma vez ao Tribunal Judicial do Distrito de Maracuene para revisitar o mesmo processo. Entretanto, nunca mais voltou a ter acesso aos documentos. Sempre que o CIP deslocava-se ao local, o tribunal dizia não estar a localizar o processo, ou seja, em apenas 2 semanas após a primeira consulta do CIP, o processo dos gêmeos sumiu. O CIP contactou telefonicamente Judith Maos para ouvir a sua versão sobre os fatos denunciados nesta reportagem, mas em resposta declarou que a solicitação deve ser dirigida ao Tribunal Judicial de Maracuene e ela só se irá pronunciar se solicitada por este tribunal. O CIP sabe que Judith Maos foi expulsa da magistratura judicial em 2017 por incompetência profissional culposa, violação reiterada de normas de procedimentos e prática de erros técnicos graves. Entretanto, o CIP solicitou há aproximadamente 7 meses uma audiência ao juiz-presidente do Tribunal Judicial de Maracuene para reagir sobre este processo, mas até ao fecho desta reportagem, este não reagiu ao nosso pedido. O CIP ouviu igualmente o Conselho Superior da Magistratura Judicial sobre estes casos. Carlos Mondlane, porta-voz do órgão, revelou que após denúncia contra um juiz ou oficial de justiça, imediatamente é notificado o funcionário denunciado para exercer o seu direito de defesa, devendo este exercê-lo num prazo de 5 dias. Quando o Conselho recebe uma denúncia sobre qualquer entidade, seja juiz ou oficial, de imediato, quando o presidente do Conselho recebe, manda notificar o juiz que está a ser indiciado ou o oficial de justiça que está a ser indiciado. E assim que ele manda notificar, regra geral, o juiz visado tem 5 dias para responder. Já com a justificação do acusado, a instituição cruza e discute a acusação e a defesa, e ficando provado o cometimento de irregularidade disciplinar, é aberto um processo disciplinar contra o funcionário em causa. Em princípio, o processo disciplinar devia terminar no prazo de 6 meses. O prazo de 6 meses tem mais a ver com oficiais de justiça. Estamos a ver o período que é feita a participação, a fase da instrução do próprio processo disciplinar até a decisão final. No que respeita aos juízes, a revisão que o nosso estatuto sofreu em 2018, creio que foi 2018, passou a estender até um período de 2 anos. Mas a regra dita aqui, do ponto de vista prático,
raramente passa um ano. Mondlane explica que o processo disciplinar é dirigido numa modalidade em que o denunciante e o denunciado são ouvidos e, por fim, o órgão toma uma decisão. E ser findo significa ou vai-se aplicar a sanção ao juiz porque os fatos são dados por provados, ou então vai-se arquivar porque não se provou que o juiz tenha praticado esses fatos. Entretanto, à luz do Estatuto dos Magistrados Judiciais, no seu artigo 111, a decisão da instituição só é notificada ao funcionário julgado. A decisão final, acompanhada de cópia do relatório a que se refere o artigo 110, que fixa um prazo máximo de 90 dias para a emissão da decisão final, é notificada ao arguido com a observância do disposto no artigo 101, que fixa os prazos de instrução. Isto é, o instrumento não obriga a instituição a dar a conhecer aos denunciantes sobre as suas decisões. Talvez por isso, Maria Martins tenha tido dificuldades para ter o desfecho das suas denúncias contra a juíza Nilza Penny em 2022 e em 2023. Como atesta este despacho, emitido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, em junho de 2023, a instituição deliberou arquivar a exposição feita por Maria Martins por não ter detetado infração na conduta da juíza. Entretanto, a queixosa nunca foi notificada sobre esta decisão. Maria Martins só teve acesso a este documento em finais de 2024, isto é, 1 ano e 6 meses depois da sua emissão. Cansada de esperar, a queixosa teve de fazer uma chamada telefônica para descobrir que, afinal de contas, a sua queixa já tinha tido desfecho há mais de 1 ano e que, além da demora, a decisão era ao seu desfavor. Reagindo a esta situação, o advogado Vicente Manjate explica que é de lei que tanto o Conselho Superior da Magistratura Judicial, assim como qualquer outra instituição pública, notifique os denunciantes. Segundo Manjate, esta obrigatoriedade provém da Lei nº 14/2011, que regula a formação da vontade da administração pública e estabelece as normas de defesa dos direitos e interesses dos particulares, cujo cumprimento não é opcional a nenhuma instituição. Há princípios que, se forem seguidos, levariam a que os denunciantes fossem notificados. Temos a transparência. Tem a ver com a publicidade da atividade administrativa. O outro é o dever de decisão. Qualquer decisão, qualquer reclamação, exposição, petição que for colocada à administração pública deve ser decidida. E nessa decisão comunicar-se a pessoa que eventualmente tenha exposto ou levantado esse caso. Sim, o interesse da instituição é respeitar esses princípios, claramente que vai notificar. Recorrendo ainda a princípios plasmados nesta lei, o advogado defende que os denunciantes também podem recorrer das decisões do Conselho Superior da Magistratura Judicial junto do Tribunal Administrativo. Temos as garantias dos particulares. Temos o princípio da legalidade. Temos o princípio da tutela do interesse público, que permitem que o cidadão que verificar que o Conselho pontapeou por simplesmente a lei não fundamentou, você impugnar. Entretanto, para garantir maior observância desses princípios, Manjate defende o reforço da obrigatoriedade dos mesmos. Podemos melhorar em função das nossas circunstâncias e destes casos e da suscetibilidade destes desvios que ocorrem. Sim, podemos reforçar o mecanismo de transparência, o mecanismo de credibilização, o mecanismo de aumentar a confiabilidade. E também o denunciante seja notificado, principalmente nos casos em que há absolvição.
Face ao que foi relatado nesta reportagem, conclui-se que em Moçambique existem fragilidades estruturantes que enfraquecem o papel dos tribunais e seus agentes, o que contribui para a sua descrença e sentimento de impunidade no cidadão.